paz do Senhor Jesus, irmãos, alegria estar aqui na casa de Deus, após um tempo difícil, de isolamento total. Nós temos agora a oportunidade de estar, embora limitados, aqui na presença dos irmãos, juntamente com uma parte da igreja, podendo adorar, exaltar e glorificar o nosso Deus. Quero abrir este culto convidando você aí na sua casa a reunir todos que você ama, todos que estão aí na sua casa, no lugar que você está, a se aproximar e separar esse momento para adorar, exaltar e glorificar o nosso Deus. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos para que a gente possa abrir este culto então com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença nós estamos e é sempre, ó Deus, uma honra, é sempre uma alegria poder estar, ó Deus, na Tua casa, te adorando, te exaltando, sabendo, ó Pai, que Tu és o Deus que não nos abandona, que Tu és o Deus que não desampara, que o Senhor está conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Por isso nós te glorificamos e te adoramos nesta hora, invocamos, ó Pai, a Tua presença, o Teu poder na vida de cada um, ó Pai, que está participando deste culto. Venha com a Tua presença e recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, pois é assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria no nosso coração.
Após esse louvor maravilhoso, vamos para a palavra do Senhor. Quero te convidar a você abrir aí em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, e nós vamos ler a partir do verso número 1. 1 Reis 20, a partir do 1. A palavra do Senhor diz assim: E Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens, e ele subiu e sitiou Samaria e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, as tuas esposas também, e os melhores de teus filhos são meus. Fecha os teus olhos, peça para Deus estar falando com você nesta hora, através da revelação da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e cremos, Senhor, que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para transformar o nosso ser e fazer de nós, ó Deus, pessoas melhores para te adorar, para viver, para te glorificar. Venha falar conosco através da tua palavra, revela ao nosso coração, Senhor, a tua vontade, os teus ensinos. Usa a minha vida como um instrumento vivo nas tuas mãos e fala conosco, pois é o que eu te peço e te agradeço no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom, irmãos, toda a Escritura, ela tem um propósito, para as nossas vidas. Esse fato que nós lemos aqui aconteceu na história do povo de Israel. É um fato histórico, acontecido. Mas ele também traz um ensinamento prático para a nossa vida. Porque a vida de fé, ela não é uma vida alienada, ela não é uma vida distante das outras áreas da nossa vida. A gente não vem aqui para a igreja para adorar a Deus no domingo à noite, e aí na segunda-feira a gente toca a nossa vida do jeito que a gente acha melhor, sem a participação, sem a presença de Deus. Pelo contrário, nós buscamos a Deus aqui, nós queremos o ensinamento do Senhor, e durante a semana, durante a nossa vida, nós buscamos a Deus, nós oramos a Deus para tomar as nossas decisões, para viver uma vida agradável ao Senhor. Assim é a vida de uma pessoa de fé. É diferente de uma pessoa religiosa que vai para a igreja cumprir uma obrigação. A pessoa cumpre a obrigação e depois, na segunda-feira, ela vai viver do jeito que ela achar melhor, que ela deve viver, e Deus não participa da vida dela. Mas a nossa vida, ela é uma vida onde Deus está presente em todas as áreas. Nós não podemos desassociar, separar uma vida de fé de uma vida conjugal. Não podemos separar uma vida de fé de uma vida profissional. Pelo contrário, tem tudo a ver. Tudo está interligado, tudo está entrelaçado na nossa vida. O que nós fazemos no nosso casamento tem tudo a ver com Deus. O que nós fazemos na nossa vida profissional tem tudo a ver com Deus. E o inimigo sabe disso. E ele quer destruir as nossas vidas, ele quer destruir a nossa família, quer destruir os nossos relacionamentos, porque é o papel dele, ele está lutando justamente para destruir. Ele não pode destruir a Deus, ele não atinge Deus, então ele quer atingir a criatura de Deus, ele quer atingir a humanidade. E nós vemos que nesse texto que nós lemos, fica muito claro isso. A Bíblia fala aqui que Ben-Hadad, ele era sírio, ele era um inimigo de Israel. E ele se levantou contra Israel. É assim mesmo, o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Quando tudo parece que está indo bem, de repente há um ataque do inimigo. Nós vemos aqui que Ben-Hadad, ele se associou com outros 32 reis, ele estava muito poderoso, ele estava com muita gente do seu lado, e ele vem então contra Acabe, rei de Israel. E é interessante que Ben-Hadad, ele é um tipo do inimigo das nossas almas, ele é um tipo dos demônios, ele é um tipo do diabo, de Satanás, que é inimigo da nossa vida. Veja que
Acabe, ele era um rei muito ruim. Nós podemos dizer que era o pior rei de Israel, foi Acabe. E nós vemos que Deus aqui vai dar vitória para Acabe. O que significa isso para nós? Que Acabe é um tipo também da humanidade, é um tipo nosso, né? Eu e você. Acabe, ele não merecia nada de Deus. Você não vai ver Acabe aqui se arrependendo nesse texto aqui, mas você vai ver a providência de Deus na vida dele. É assim também conosco. Nós, sem a presença de Jesus, nós somos o pior, né? Nós não merecemos nada. Nós não temos nada para oferecer a Deus, somos os piores dos piores, né? Mas a Bíblia fala que Deus, ele se levantou para guerrear a favor de Israel. Acabe estava aqui numa situação muito desfavorável, né? Veja você que o exército inimigo era muito superior, mais de 100 mil homens, né? Você vai ver aqui no texto que Acabe, ele tinha um exército muito pequeno, perto do exército do inimigo. Mas veja como o inimigo ele é ousado, como que ele é cara de pau, vamos dizer assim, né? Ele fala aqui no versículo 3, olha aí o que ele fala no versículo 3, a tua prata, né? Ben-Hadad manda dizer isso para o rei de Israel, olha, a tua prata, teu ouro, né? As tuas esposas e também o melhor dos teus filhos, é tudo meu. Ele fala bem diretamente, é tudo meu. Olha como o inimigo, ele é ousado, né? Como que ele ataca aquilo que tem valor para nós. O inimigo quer atacar a nossa casa, ele quer os nossos filhos, ele quer aquilo que tem valor para nós. Para quê? Quer colocar os nossos filhos nos vícios, quer colocar os nossos filhos no fracasso, quer destruir o nosso casamento, quer destruir os nossos valores, ele quer colocar tudo na sarjeta, ele quer colocar por água abaixo aquilo que é importante para nós. E a mensagem dele foi clara para o rei de Israel, olha, tudo isso que você tem aí é meu agora, você não tem mais direito a nada. E a princípio, Acabe concordou até, né? Falou, é tudo teu mesmo. Mas acontece que o inimigo ele não fica satisfeito em avançar um determinado espaço no território nosso. Ele quer mais, sempre mais e mais. Então, esse inimigo diz para o rei de Israel, olha, amanhã, às estas horas, eu vou mandar meus oficiais aí. Eles vão revirar o teu palácio, eles vão na casa dos teus oficiais e eles vão pegar tudo que for de valor e vão trazer para mim. Aí Acabe, então, reuniu seus oficiais e contou toda essa história. Os oficiais falaram, não, você não vai consentir com isso, né? Você vai resistir a esse inimigo. E aí então, Acabe, ele resiste o inimigo, mas um profeta se levanta em nome de Deus e fala para Acabe, olha, Deus vai te dar vitória, né? Veja que interessante, a lógica humana, Ben-Hadad tinha um exército de mais de 100 mil homens, né? Mais de 100 mil soldados. E o que tinha Israel? 7 mil soldados. E Acabe fala, como que eu vou vencer isso? Pergunta para o profeta, né? Como eu vou vencer essa guerra? E o profeta fala assim, olha, levanta 232 jovens e vão à frente do teu exército. Olha, 232 jovens contra um exército de mais de 100 mil soldados. E a Bíblia fala que ele então manda esses 232 jovens à frente do seu exército, que era de 7 mil homens. A guerra se travou. E a Bíblia fala aqui que Ben-Hadad e os 32 reis associados com eles estavam lá se embriagando, desprezando o inimigo, né? Desprezando Israel e pensando, vai ser mole essa vitória, vai ser fácil derrotar esse inimigo tão pequeno. É assim que o inimigo pensa de nós. O inimigo despreza a igreja do Senhor, o inimigo despreza a tua vida. Ele não valoriza aquilo que você tem, que é tão precioso, que é a presença do Espírito Santo. Ele constantemente quer diminuir a gente, falando, olha, você não é nada, você é um pecador, você não merece nada, Deus não te ama, Deus não está do teu lado, e ele usa esses argumentos, ele quer tomar a nossa mente, os nossos pensamentos, né? E foi isso que Ben-Hadad, então, ele fez. Ele entrou em guerra e ele pediu para trazer esse
jovens, 232 vivos para ele. Mas o que aconteceu? Esse exército pequeno de Israel derrotou o exército grande do inimigo. E eles bateram em retirada e eles perderam essa primeira batalha. E aí então o inimigo disse assim: olha, esse Deus de Israel, ele é o Deus dos montes, ele dá vitória nos montes, mas nos vales Israel não vai prevalecer. Veja que está no versículo de número, essa declaração do rei da Síria está aqui no versículo de número 23, capítulo 20 de 1 Reis, verso 23, ele diz o seguinte, ó: e os servos do rei da Síria disseram a ele: os seus deuses, referindo aos deuses de Israel, são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas lutemos contra eles nos vales, e seguramente seremos mais fortes do que eles. Então esse foi o pensamento do inimigo. Olha, Deus deu vitória nos montes, mas nos vales nós vamos derrotar Israel. É assim que o diabo pensa de nós também, é assim que ele pensa da igreja, que Deus está conosco quando as coisas estão bem, mas quando as coisas vão mal, então o inimigo ataca para nos destruir. Quando a enfermidade vem, quando nós estamos lutando contra algo difícil para nós, é difícil para a gente pensar assim: olha, Deus vai me dar vitória, eu tenho um Deus que não abandona, eu tenho um Deus que está comigo, essa enfermidade está aqui, é terrível, mas Deus vai me dar vitória. É difícil para nós, no momento fragilizado, no momento de fragilidade que a gente está, reconhecer essa presença, essa vitória que Deus vai nos dar. Por isso que o inimigo ele ataca nesse ponto. Por isso que o inimigo disse: olha, Deus está com eles nos montes, mas nos vales nós vamos derrotar eles. Eles não vão poder vencer nós nos vales. O inimigo pensa isso, que ele vai derrotar a gente nos nossos fracassos. Ele vai derrotar a gente quando o desemprego vier, quando o fracasso financeiro vier, quando a enfermidade vier, quando o casamento estiver ruindo, os relacionamentos estiverem abalados. Então o inimigo ele vem com esse argumento sujo, com esse argumento terrível para nos colocar para baixo. Mas a palavra diz que Deus dá vitória nos montes e Deus dá vitória nos vales. O nosso Deus é o Deus dos momentos bons e é o Deus também dos momentos difíceis, para dar vitória para o seu povo. Por isso que o salmista diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus dá vitória para o seu povo em todos os momentos da sua vida. Então a batalha se travou e Deus deu vitória para Israel aqui nessa segunda etapa, quando a luta se travou nos vales. Ben-Hadad teve então o seu exército destruído, se refugiou lá numa câmara, um dia numa casa, outro dia noutra casa. Aí os seus oficiais então que restaram disseram para ele: vamos até o rei de Israel e vamos pedir clemência, vamos pedir para ele que ele deixe a gente viver. E aí o verso de número aqui 32, capítulo 20, verso 32, diz assim, ó: assim eles cingiram os lombos de panos de saco e puseram cordas sobre as suas cabeças e vieram até o rei de Israel e disseram: o teu servo Ben-Hadad diz: suplico-te que me deixes viver. E ele disse: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Olha o que o rei de Israel disse, Olha o que Acabe disse, Ele disse assim: olha, Ben-Hadad ainda está vivo? Ele é meu irmão, ele é meu parceiro, ele é meu brother, vamos fazer aliança, vamos junto, vamos fazer aí um acordo. Olha que erro que Acabe cometeu, que nós jamais podemos cometer. A igreja nunca pode ficar compactuada com o pecado, ser complacente com o pecado. As coisas do inimigo devem ser destruídas por completo. Deus ficou indignado, Deus reprovou veementemente essa atitude de Acabe, porque essa é uma atitude também que muitos crentes tomam, de não combater o inimigo, não destruir o inimigo completamente, mas quer um meio campo, fazer um jogo com o inimigo, agradar a Deus, agradar o inimigo e viver uma vida assim dupla, uma vida dupla. Isso é terrível, isso é autodestrutivo na vida do crente.
A pessoa de Deus, ela precisa viver para agradar totalmente a Deus. Veja você que Deus é o Deus de todos os momentos. Jesus, ele subiu no monte da transfiguração e lá teve uma manifestação sobrenatural. O seu rosto se transfigurou e na frente dos apóstolos ali, tinha 3 apóstolos com ele, ouviu-se a voz de Deus e foi um momento glorioso na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Mas aquele momento passou, Jesus desce do monte e o que estava acontecendo lá embaixo, no vale? Um demônio estava na vida de um menino. O pai estava desesperado, trouxe o seu filho endemoniado para os discípulos expulsar o demônio, mas os discípulos não conseguiram expulsá-lo. E aquele demônio, ora lançava o menino no fogo para ser queimado, ora lançava na água para morrer afogado, tentava matar de todo jeito aquele menino, e Jesus chega naquele momento e expulsa aquele demônio, manifestando o poder de Deus ali no vale, né? Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Ele manifesta o seu poder, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele faz o milagre nos vales, nos momentos difíceis, no momento de dificuldade. Deus, ele é o Deus de todos os momentos na nossa vida. Isso fica muito claro quando lá em Gênesis 14, a Bíblia fala que Melquisedeque, ele sendo um tipo de Cristo, ele era rei de Salém. Salém era o nome antigo de Jerusalém. Melquisedeque desce de Jerusalém, vai até o vale e ali ele se encontra com Abraão. Ele abençoa ali Abraão. A Bíblia fala que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Jesus também desceu da Jerusalém celestial e veio ao nosso encontro no vale para nos abençoar. E a Bíblia fala que Melquisedeque trouxe pão e vinho e fez uma aliança ali com Abraão. Jesus também veio e ele trouxe pão e vinho e ele celebrou ali a Santa Ceia, firmando uma aliança no sangue dele, uma aliança que cura, uma aliança que salva, uma aliança que nos leva a viver uma vida com Deus, ainda aqui neste mundo, com as lutas, com as dificuldades, mas tendo a presença de Deus. E ao passar aqui deste mundo para a eternidade, vamos viver com o Senhor para todo sempre, para toda a eternidade. Isto é maravilhoso, isso é glorioso, glórias a Deus por isso. E a Bíblia então continua dizendo que Deus ele reprovou essa atitude de Acabe, quando ele então tinha a oportunidade de eliminar Ben-Hadad, destruir o inimigo, ele poupou a vida do inimigo, deixou o inimigo viver por causa de umas terras, por causa de um tratado ali com o inimigo. Veja o que diz a palavra aqui em 1 Reis capítulo 20 e o verso número 42. Deus levanta um profeta para falar com Acabe, né, depois de tudo isso daqui. E ele lhe disse, o profeta disse a Acabe: assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da tua mão um homem, ao qual indiquei para a total destruição, por isso a tua vida será pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para a sua casa, revoltado e aborrecido, e veio até Samaria. Veja que Deus ele reprovou essa atitude de Acabe, e Deus reprova essa atitude conosco também. Deus quer que a gente destrua tudo que é do inimigo. Nada pode ficar vivo na nossa vida, nada. Se tem um vício, tem que ser morto. Tem uma mentira, às vezes a pessoa ela está colocando no colo ali aquela mentira, afagando ali aquela mentira, mas Deus ele abomina. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus ele quer salvar o pecador, mas ele não compactua com o pecado, não compactua com as coisas erradas, injustas, que pertencem ao inimigo. Deus ele não compactua com isso. Deus ele quer que a gente viva para agradar a Ele, Deus, que se entregue a Ele, para que Ele seja o Senhor e o Salvador da nossa vida. Então veja que Acabe Deus deu vitória para ele. Deus deu vitória para Acabe, mas ele cometeu um erro fatal aqui, deixou o inimigo viver. O que aconteceu? Um pouquinho mais para frente, 3 anos depois,
Acabe novamente vai para uma guerra contra os sírios. Chama Josafá, que era um outro rei de Israel, porque Israel estava dividido nessa época, em 2 reinos. Josafá vai para a guerra com Acabe contra os assírios e Acabe dá uma despertão. Ele vai de uma forma que não era aparente, não era comum dos reis. Ele vai disfarçado e pede para Josafá ir a caráter para a guerra. Josafá vai vestido como um rei, mas Acabe não. No confronto, Israel está em desvantagem, o inimigo acha Josafá e pensa que é Acabe. Josafá fala, não, eu não sou Acabe. E aí o exército poupa a vida de Josafá e procura Acabe, mas ele está disfarçado naquela luta. Ele está como um outro soldado qualquer, não consegue encontrá-lo. Então, às vezes a pessoa pensa que ela pode enganar Deus, às vezes ela pensa que ela pode estar na igreja e pode estar vivendo uma vida compactuando com o pecado. Deus conhece todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa, tudo está registrado na presença de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes a pessoa acha que Deus perdeu o controle. Nessa pandemia agora, as autoridades estão desprezando a igreja, as autoridades estão achando que a igreja é um nada, que Deus não tem o controle das coisas, mas Deus conhece tudo e tudo Ele faz como lhe apraz, Se Deus quer dar a vitória para nós, Ele dá a vitória. Se Ele não quiser dar a vitória, nós vamos continuar adorando e exaltando o nome dEle, porque Ele é Deus poderoso, maravilhoso e glorioso. Então a palavra diz que Acabe se disfarçou, ele estava ali no meio da batalha, no meio do tumulto ali, mas ninguém estava reconhecendo que era ele. Mas a Bíblia diz, olha que interessante, a Bíblia diz que um soldado inimigo de Israel entesou o seu arco e disparou uma seta a ermo. Aquela flecha veio, atingiu Acabe na juntura da sua armadura e ele foi ferido mortalmente. E ele ficou ali naquele carro de batalha até o entardecer acompanhando o seu exército, mas ferido mortalmente. Seu sangue escorreu ali pelo seu carro de guerra e no final daquele dia ele caiu morto. Veja que o inimigo prevaleceu contra a vida de Acabe. E é assim para nós também. Enquanto a gente não destruir o inimigo completamente, o inimigo se volta contra nós para nos destruir. Que você possa se fortalecer no Senhor a cada dia, que você possa viver a tua fé intensamente na presença de Deus todos os dias da tua vida, lutando com as armas de Deus, lutando a cada dia, porque Deus é contigo. O nosso Deus é o Deus dos montes e o nosso Deus é o Deus dos vales. Não importa a situação que você está passando, Deus está contigo para te dar vitória em toda e qualquer situação. Seja abençoado, seja vitorioso no nome poderoso de Jesus Cristo. Quero orar pela tua vida, fecha os teus olhos e assim na presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos, te adoramos pela tua palavra tão linda, tão rica, tão poderosa. Meu Deus, que nesta hora teu poder possa alcançar a vida de todos aqueles que estão participando deste culto, Senhor. Que a tua presença, o teu poder entre, ó Deus, como uma flecha na vida de cada pessoa, fortalecendo, ó Deus, despertando uma fé viva, uma fé poderosa, que a gente possa entender a cada dia mais a tua palavra e viver, ó Deus, os teus ensinos, derrotando, ó Pai, completamente os nossos inimigos. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus dos montes e Tu és o Deus dos vales. O Senhor está conosco quando tudo vai bem, e o Senhor está conosco também quando tudo vai mal. O Senhor é o Deus que dá vitória em todos os momentos da nossa vida. Cremos nisso, ó Pai. No nome poderoso de Jesus, eu te peço, protege esta casa, livra esta vida de todo mal, livra esta vida de toda seta maligna, de todo levante das trevas, que esta casa, esta vida possa estar protegida, abençoada por Ti,
agora e sempre, no nome poderoso de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Espírito Santo estejam com toda a tua vida, com toda a tua casa, agora e sempre, no nome de Jesus, e todos que creem, digam comigo, amém. Deus te abençoe.